E aí a estrutura externa, que é o que nós vamos chamar de estrutura de dados. Existem muitos tipos de estrutura de dados e são criados a todo momento. Exemplos, o vetor, a matriz, quadro de dados, que é o data frame, tables. Eu acho que o tables eu acho que era 2Bs ali. Os tables, no caso, são os objetos relacionados à família de pacotes da família Tidyverse. Ela especificamente foca nesse tipo de estrutura de dados. Qual é a diferença que nós temos dele em relação ao data frame? Ele mostra em cada coluna a tipagem dos valores que na realidade seria do objeto em si. A gente vai ver mais à frente, quando nós formos falar de lista, que a lista ela tem uma característica um pouco mais complexa do que o vetor. Mas a lista nada mais é do que também um vetor mais complexo, mas é um tipo de objeto em si, né? Nós estamos falando aqui vetor como estrutura, mas nós poderíamos dizer como tipagem, nós não temos um tipo de objeto chamado vetor. Na realidade, nós temos uma codificação, um tipo de objeto que tem uma codificação específica, em que na realidade ele é um vetor, e aí nós vamos ver que os vetores atômicos eles permitem ter elementos, isso vai ser na próxima aula, apenas elementos com mesmas características. Então, eu não posso ter elementos do tipo string, que a gente chama caractere, ou cadeias de caracteres, juntamente com um valor numérico. Se for um vetor apenas com tipagem numérica, ele vai ser apenas numérico. Se for com tipagem de cadeia de caracteres, vai ser apenas cadeia de caracteres. E, dessa forma, nós criamos objetos mais complexos, mas o que nós queremos dizer é que não existe o tipo de objeto vetor que armazena qualquer tipagem de valores específicos. Não. Nós temos, para valores do tipo numérico, nós temos o vetor numérico. Para valores do tipo string, nós temos vetor para o tipo string. São objetos diferentes. É isso que eu quero dizer. Mas a estrutura de vetor, como a forma que nós conhecemos no sentido matemático, ela é como uma estrutura de dado, tá? Podem ser criados a nível de usuário. É o que eu acabei de falar. Os tipos de objetos em R, só os mantenedores do R é quem conseguem criar e inserir dentro do R. Nós apenas criamos estrutura de dados.